Há alguns dias, o investidor mais famoso do mundo, Warren Buffett, comprou parte das ações de uma mineradora de ouro chamada Barrick Gold. O mais interessante é que Warren Buffett nunca gostou muito de investir em ouro, mas agora parece que ele mudou de ideia. Isso levanta uma questão interessante. O que anda acontecendo na economia mundial? Por que grandes negociantes como Buffett e Ray Dalio estão começando a investir em mais ouro e prata? Nós também deveríamos seguir essa tendência? São essas perguntas que vou responder nesse vídeo, resumindo um artigo publicado por Ray Dalio chamado O Mundo Enlouqueceu e o Sistema Está Quebrado. Este artigo explica o quão crítica é a situação econômica atual e de que forma investir em ouro e prata pode te ajudar a sobreviver à iminente crise econômica mundial. Eu compro ouro e prata há quase 2 anos e acredito que todos deveriam fazer o mesmo para se proteger da estupidez dos governos. Você pode se perguntar como eu sei que esses metais terão um bom desempenho nos próximos meses e anos. Bom, é verdade que não tenho uma bola de cristal para ver o futuro, mas consigo olhar para trás e aprender com a nossa história. A história é uma bola de cristal. Quanto mais você estuda o passado, mais longe você consegue ver o futuro. O que está acontecendo agora não é novidade. A única diferença é que desta vez está acontecendo em escala global. A humanidade já viveu essa situação muitas vezes e sempre acabou com a vitória do ouro e da prata. Não há nenhuma evidência histórica que mostre que o papel moeda do governo tenha sobrevivido, mas ouro e prata sempre saíram vitoriosos. Vamos então ao artigo de Dalio para compreender nossa atual situação econômica e por que o ouro desempenha um papel tão fundamental nela. Vou ler os principais pontos e artigos e então explicarei um a um em uma linguagem simples. Primeiro ponto: dinheiro grátis. Dalio começa o artigo dizendo: o dinheiro sai de graça para aqueles que têm crédito, porque os investidores que emprestam o dinheiro estão dispostos a receber menos do que deram. Mais especificamente, investidores aceitarão taxas de juros muito baixas ou até mesmo negativas e não exigirão devolução em um futuro próximo. Fazem isso porque têm uma quantia enorme de dinheiro para investir, que lhes foi empurrado pelos bancos centrais. Agora, pode ser que você esteja pensando, mas como isso é possível? Como assim o dinheiro é de graça? Da última vez que tentei fazer um empréstimo, o banco rejeitou meu pedido. Dalio está, na verdade, falando sobre os grandes beneficiários do dinheiro impresso, que são os grandes bancos e instituições financeiras. Ele não está falando de você ou de mim. Então, você se pergunta: há tanto dinheiro sendo injetado pelos bancos centrais, então por que esse dinheiro não traz crescimento econômico e inflação? De acordo com Dalio, a razão de não haver crescimento ou inflação é que os investidores que recebem o dinheiro querem investi-lo e não gastá-lo. Eles o investem principalmente em ativos financeiros, em vez de emprestá-lo para empresas, o que poderia fazer a economia girar. Mas isso, emprestar dinheiro para empresas, é arriscado. Empresas podem falir e bancos podem perder dinheiro. Mas ativos financeiros são menos arriscados e menos trabalhosos. Assim, o dinheiro permanece no sistema financeiro e não entra na economia de fato. Como resultado, os preços dos ativos financeiros continuam subindo, enquanto o crescimento econômico se mantém lento. E isso só é bom para as pessoas que possuem ativos financeiros, pois ficam cada vez mais ricos. E a desigualdade na distribuição de renda fica cada vez maior. Em seu livro, intitulado Big Debt Crisis, Dalio mostra como a desigualdade na distribuição de riquezas atingiu um nível crítico na atualidade. Ele diz que hoje 1% da população concentra 99% da riqueza, enquanto 99% das pessoas luta pelo 1% restante. O 1% mais rico tem tanto dinheiro que não sabe o que fazer com ele, enquanto os 99% restantes têm muito pouco. Esta é uma das principais razões para que Dalio diga que o sistema está quebrado e que o capitalismo não está funcionando para a maioria das pessoas. Segundo ponto: déficit público e emissão de moeda. Dalio fala sobre os déficits públicos, dizendo: grandes déficits públicos existem e é quase certo que ainda vão aumentar, exigindo que o governo venda muito mais dívidas, em quantidades que não poderão ser absorvidas naturalmente sem fazer com que as taxas de juros aumentem em um momento em que sua alta será devastadora para os mercados e para a economia, pois o mundo está altamente alavancado. Ok, vou tentar explicar essa parte usando um exemplo. Digamos que seu amigo ganha R$2.000 por mês e ele quer emprestado R$500 de você. Então, considerando a renda dele, você diz: ok, eu te empresto dinheiro, mas eu vou cobrar 5% de juros. Depois de alguns meses, o mesmo amigo pede mais 500.
você percebe que é arriscado, já que a sua dívida está crescendo e sua renda permanece a mesma. Mas o seu risco aumentou. Sua recompensa tem que aumentar também. Por isso, desta vez você cobra 10% de juros sobre um empréstimo. Depois de alguns meses, o cenário se repete, seu amigo te pede mais 500. Nesse momento você pensa, espera aí, ele nem pagou os outros empréstimos ainda e suas dívidas estão cada vez maiores, mas sua renda não aumentou. Agora então, ou você irá dobrar a taxa de juros para 20%, ou então você simplesmente não vai emprestar o dinheiro. De um lado, você, como investidor, precisa de um retorno alto se estiver assumindo um risco alto. Mas por outro lado, percebe como será ruim para seu amigo cada vez que as taxas de juros subirem? Quase todos os governos ocidentais estão em uma situação parecida com o seu amigo deste exemplo. No momento, vivemos em um período em que a dívida pública, a dívida do consumidor e a dívida corporativa estão muito altas, e o aumento das taxas de juros seria devastador para o mercado e para as economias. Você deve ter percebido que Dalio diz mercados e economias no plural, porque não é algo que acontecerá apenas nos Estados Unidos. Acontecerá em todas as economias do mundo que tiverem um problema de déficit, ou seja, quase todas as economias ocidentais. Por causa destes efeitos devastadores, o mais provável é que os responsáveis não permitam que as taxas de juros subam. Mas vimos no exemplo acima que para emprestar dinheiro para um cliente arriscado, as taxas de juros deveriam subir, ou seja, a recompensa deveria subir. Então agora pode ser que você diga, ok, se as taxas de juros não vão subir, então quem vai querer continuar emprestando dinheiro para o governo, que é um cliente muito arriscado? A resposta é fácil. Eles vão simplesmente imprimir dinheiro. Dalio disse, é quase certeza que o dinheiro virá de bancos centrais que irão comprar a dívida produzida com dinheiro recém-impresso. Esta dinâmica, da qual se atira a solidez financeira pela janela, irá continuar e provavelmente se intensificar, especialmente nos países com moeda de reserva, Estados Unidos, Europa e Japão. Terceiro ponto. Os fundos de previdência e de saúde estão com problemas sérios. Na terceira parte do artigo, Dalio fala sobre os problemas que os fundos de previdência e de saúde estão enfrentando. Ele diz que os pagamentos de pensão e a assistência de saúde ficarão mais e mais atrasados. E muitos daqueles que são obrigados a pagá-los não têm dinheiro suficiente para cumprir com essas obrigações. Como não há dinheiro suficiente, haverá uma batalha para determinar qual parte da lacuna será preenchida por estratégias como 1. Corte de benefícios, 2. Aumento de impostos e 3. Emissão de moeda. Mesmo que nenhum desses caminhos seja bom, imprimir dinheiro é o caminho mais fácil, porque é a forma mais sutil de criar uma distribuição de renda. Para explicar um pouco esta parte, Dalio acredita que as duas primeiras opções, cortar benefícios e aumentar impostos, não serão aplicadas porque influenciam uma grande parte dos votantes e é provável que gerem insatisfação e protestos. É por isso que o governo usará a terceira opção e imprimirá mais dinheiro. É mais fácil e menos chamativo. Quando emite moeda para pagar por suas dívidas, o governo está basicamente roubando de seus cidadãos. Digamos que alguém te deve R$1.000. Você está em uma situação ruim e precisa do dinheiro de volta. Se a pessoa não te contar que roubou dinheiro para pagar a dívida que tem com você, você não terá como saber de onde esse dinheiro veio, certo? A emissão extraordinária de moeda funciona de uma forma muito parecida. O governo sabe que as pessoas esperam que o dinheiro prometido chegue até elas, e que elas não saberão se o dinheiro veio de impostos ou o dinheiro roubado, impresso. O governo dirá, eu prometi te pagar R$500 de pensão por mês, não foi? Aqui estão os R$500. Você irá pegar o dinheiro e ficará feliz que recebeu o valor total. Mas assim que for comprar algo, perceberá que agora R$500 não são mais suficientes para comprar nem metade do que você costumava comprar antes com o mesmo valor. O motivo pelo qual o governo pode imprimir dinheiro para pagar sua dívida com você é porque dívidas e outras obrigações financeiras exigem que os devedores paguem de volta apenas o dinheiro devido. Em outras palavras, a dívida é nominal. Deixe-me explicar com um exemplo, caso esteja tendo dificuldades para entender o que eu quero dizer com dívida nominal. Digamos que você tem uma hipoteca fixa de 3 milhões para pagar em 30 anos. Depois de um tempo, a hiperinflação chega no país e os preços de todos os bens e serviços sobem, incluindo o preço da sua mão de obra. Mas a sua hipoteca permanece como está, porque a dívida é nominal. Se antes você gastava 3 mil por mês e durante a hiperinflação você passa a ganhar
ganhar 1 milhão por mês, isso significa que em apenas 3 meses você será capaz de pagar sua hipoteca completamente. O banco basicamente acaba comprando uma casa para você. É claro que este foi apenas um exemplo simplificado e exagerado para uma situação econômica extremamente e bastante complexa. Minha intenção foi apenas mostrar como uma dívida permanece nominal e beneficia quem paga empréstimo quando há inflação. Hoje, os maiores devedores são os governos e os maiores responsáveis pela inflação também são os governos, o que significa que são eles quem mais se beneficiam com a inflação. Quarto ponto: empresas não rentáveis que vendem ações como se fosse papel. Investidores têm muito dinheiro para investir. Depois da bolha da internet, devido às histórias de sucesso das ações de empresas revolucionárias de tecnologia, mais empresas do que em qualquer outro momento do mundo da história têm tido facilidade para vender suas ações. Elas não precisam nem gerar lucro ou ter caminhos claros de obtenção de lucro para isso, porque podem vender sonhos para aqueles investidores que têm muito dinheiro e poder de empréstimo. Mais uma vez, Dalio não está se referindo a investidores como você e eu. Como todos os seres humanos, os investidores agem de acordo com um viés de recência, ou seja, eles acreditam que o que aconteceu ontem também acontecerá amanhã. Quando investidores veem empresas como a Amazon ou a Apple, eles pensam consigo mesmos: nossa, se eu tivesse investido na Amazon quando uma ação deles custava apenas R$10 ou R$15 em uma ação da Apple, eu poderia ter ganhado tanto dinheiro. E quando têm dinheiro para investir, investem nesse tipo de empresa, o que acaba impulsionando ainda mais o preço de suas ações. Quinto ponto: pegue meu dinheiro ou eu vou prejudicar a sua empresa. Há tanto dinheiro agora que, em alguns casos, os investidores de capital de risco estão empurrando dinheiro para as startups, que não querem mais dinheiro porque já têm o suficiente. Mas os investidores estão ameaçando prejudicar essas empresas, fornecendo suporte para seus concorrentes, caso não aceitem o dinheiro. Então, o que está acontecendo é que os fundos financeiros recebem grandes somas de dinheiro impresso que eles investem. Por exemplo, na empresa A. Mas a empresa A diz: não, já temos muito dinheiro, não precisamos de mais. E então eles dizem: você vai pegar o dinheiro, senão nós vamos investir esse dinheiro no seu concorrente. A empresa A então diz: eu não sei o que fazer agora, quer saber? Tá bom, vamos te vender mais algumas ações e pegarmos o seu dinheiro. Eles pegam esse dinheiro que veio de graça e compram de volta suas próprias ações, o que faz com que os preços das ações subam ainda mais. Agora você pode estar se perguntando: mas por que os fundos de investimento fazem isso? Não faz nenhum sentido. Faz sentido sim. Se você pensar no fato de que os investidores pagam comissão para os fundos e não vão querer pegar se o dinheiro não estiver investido. Além disso, fundos não podem ter uma grande soma de dinheiro em espécie. É por isso que Dalio diz que empurrar o dinheiro para investidores é compreensível, porque os gerentes de investimentos, especialmente os investidores de capital de risco e de capital privado, agora têm grandes montantes de dinheiro comprometido e não investido, e precisam cumprir as promessas que fizeram aos seus clientes e receber suas comissões. Finalmente, Dalio conclui o artigo dizendo: este conjunto de circunstâncias é insustentável e certamente não pode mais se estender como tem se estendido desde 2008. É por isso que eu acredito que o mundo está se aproximando de uma grande mudança de paradigma. Agora, você pode me perguntar: o que tudo isso significa para mim e para as minhas economias e o que devo fazer com meu dinheiro? Olha, eu não posso te dizer o que você deve fazer, nem recomendo que procure conselhos financeiros de um cara no YouTube, incluindo eu mesmo. Eu só posso te dizer o que eu faço. Primeiro, eu parei de investir na bolsa de valores e tirei todo o meu dinheiro de lá. Eu não me sinto confortável com o que está acontecendo na bolsa no momento, devido a todos os motivos que já mencionei. Em segundo lugar, eu compro ouro e prata. Se você assistiu aos meus outros vídeos, deve ter percebido que falo bastante sobre ouro e prata. Eu não quero parecer fanático por eles. Na verdade, ouro e prata não são um grande investimento porque não fazem fluxo de caixa. Mas o que eles fazem é manter o seu poder de compra e te protegem contra as consequências da emissão extraordinária de moeda. Se você observar como os ciclos funcionam, verá que em certos períodos algumas classes de ativos foram supervalorizadas e algumas subvalorizadas. E isso sempre se repete. Hoje, o ouro e prata estão subvalorizados. Por outro lado, ações e imóveis estão supervalorizados. Chegará um momento em que fará muito mais sentido comprar ações. De acordo com Ray Dalio, na próxima crise econômica, o ouro terá um papel importante. Terminarei esse vídeo com a frase de Dalio: ouro é apenas uma moeda, como o euro, o dólar, o real. E não há nenhuma razão para não possuir. Se você não tem ouro, você não conhece nem a economia, nem a história.